E, atualmente, o professor Alexandre de Medeiros, ele é professor na UFERSA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, professor, novamente eu agradeço em nome de todos os professores e discentes do nosso mestrado, tá? Fica à vontade. Agora eu passo a palavra para você ficar aí à vontade, tudo bem? Jardel, muito obrigado. A gente está aqui retirado do Elvisei. E agradecer a você e também ao convite inicialmente feito pelo Emanuel. Né? Bem, a palestra de hoje, cujo tema é metáforas e dialogicidade do ensino da física, né? Eu não quero exatamente ensinar física aos colegas, aos estudantes, aos professores, mas dialogar com vocês, refletir junto com vocês sobre algumas características, para mim, importantíssimas, desse caráter filosófico da física, desse caráter linguístico que a física tem e que isso repercute na sua aprendizagem e no seu ensino. Deixa eu melhorar a câmera aqui, a posição da câmera, acho que ficou melhor. Bem, a primeira coisa que eu diria é que é comum, citando aqui as palavras de um grande professor de física, o Samuel Clarke, que eu conheci na Inglaterra, já bem velhinho, conheci já nos anos 80, e ele dizia uma coisa interessante: a coisa mais importante para um professor e para um estudante de física é ele compreender a sutil ligação, entre experimento e teoria. Se um professor de física ou estudante de física não tiver uma reflexão mais profunda a respeito disso, ele vai cometer vários equívocos. Eu vou citar aqui alguns dos muitos equívocos para poder entrar nessa discussão filosófica que vai me levar a discutir esse caráter metafórico da ciência, em particular da física. É muito comum que estudantes de física, quando tentam fazer um trabalho de pesquisa e ensino, como os que são feitos no nosso mestrado de ensino, é muito comum que eles se propõem imediatamente a fazer alguma coisa, algum estudo a respeito de um certo experimento que, se for realizado, vai resolver com um passe de mágica o ensino de um certo conteúdo. Então ele pega um experimento ou uma sequência de experimentos e acha que o experimento por si só é a mágica. Há uma convicção de que, se o nosso ensino de física não está funcionando tão bem quanto deveria estar, é porque, dá certo, não estão fazendo experimentos. Ou, se estão fazendo, não estão fazendo experimento direito. Então, há uma convicção baseada nisso, de que as nossas ideias, as nossas convicções, as ideias da física, os conceitos da física, as leis da física, elas nascem diretamente nos experimentos. É isso que está subjacente a essa concepção educacional. E essa é uma concepção filosófica, que equivale a se chamar de positivismo ingênuo. Né? Evidentemente que os experimentos, que as observações desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da ciência, mormente no desenvolvimento da física, que é uma ciência experimental. Dizer que é uma ciência experimental, entretanto, não significa o mesmo que dizer, porque seria uma convicção positivista e ingênua, que as nossas ideias, as nossas concepções, as leis da física nascem diretamente dos meios, diretamente dos experimentos. Né? Essa é uma questão que a gente chama de epistemológica, como é que a ciência se desenvolve, como é que a ciência se constrói, a metodologia que ela se constrói. Mas há uma outra questão ainda mais básica, que é uma questão que nós podemos chamar de ontológica, essa questão ontológica que diz respeito ao que é o ser, a coisa que a ciência trabalha. O que é exatamente? Qual é a conexão existente entre as descrições da ciência e a realidade que ela tenta descrever, o universo? Há uma postura, eu vou falar de três posturas, para simplificar, vou falar de três posturas principais. Há uma postura muito comum que nós podemos chamar de a postura realista ingênua, uma postura ontológica, que diz respeito a o que é ciência, qual é o objeto da ciência, qual é o objeto da física especial. E essa postura realista, ingênua, que é muito comum entre estudantes de física e até mesmo entre colegas, ela afirma duas coisas. Em primeiro lugar, que a realidade, ela existe independentemente do nosso conhecimento a seu respeito. Primeira coisa. O realismo ingênuo diz isso. A segunda coisa que o realismo ingênuo diz é que as afirmações da ciência, eu vou particularizar da física, certo? As afirmações da física são um retrato fiel
dessa realidade. São uma cópia da realidade, são um retrato fiel dessa realidade. Então, ela diz as duas coisas. Então, nesse sentido, a física, a ciência, de modo geral, ela seria descoberta. Não haveria, nessa concepção, nenhum caráter inventivo, nenhum caráter construtivo, criativo da parte do ser cognoscente, do cientista, do físico. Ela seria meramente composta de descobertas. Isso também tem um reflexo da própria matemática, né? Se a gente vê a postura do aristotelismo, a postura do platonismo, nós vamos ver também posições antagônicas a respeito de se a matemática é descoberta ou se a matemática é inventada. Mas eu não vou entrar nessa seara da matemática, porque o campo seria ainda mais vasto, vou ficar apenas no terreno da física. Há uma outra postura, bem diversa, que se chama de idealismo. Ela nasce com Platão, ainda na Antiguidade, que é diametralmente oposta ao realismo, é o seu realismo ingênuo. Ao invés de dizer, como no realismo ingênuo, que a natureza, que a realidade existe independente da nossa mente, o idealismo diz que a realidade é uma criação da nossa mente, é uma invenção da nossa mente. Ou seja, a prevalência do conhecimento são as ideias, o raciocínio. Isso vem de Platão, chamada teoria das ideias, o mito da caverna, que vocês devem conhecer. Então, nós temos essas duas posições antagônicas e temos, felizmente, uma posição intermediária, que nem é a posição realista e ingênua, que nos diz que a realidade existe dependendo da nossa cognição, do nosso conhecimento, e que as afirmações da física, da ciência, são espelho da verdade, e também não precisa ir para o outro lado do rio e dizer, como diz o idealismo, que a realidade é uma criação na nossa mente. Essa terceira posição eu chamaria de realismo crítico. É uma postura assumida por diversos filósofos e físicos, dentre eles, por exemplo, Albert Einstein. Né? Há inclusive um trecho, eu vou citar de memória, não costumo usar PowerPoint, essas coisas desse tipo, que acho boring, acho maçante. Né? Vou citar de memória um trecho que o Einstein e o Einstein escreveram no livro Evolução da Física, onde ele compara a situação do cientista, do físico, com um indivíduo, tentando conhecer a realidade, com um indivíduo que se depara frente a um relógio. E ele não sabe como o relógio funciona, mas ele fica admirado que o relógio dá as horas, quantos minutos. E ele se propõe a saber como o relógio funciona. Então ele pode bolar um modelo, imaginar que tem ali um mecanismo e aquele mecanismo procede de tal maneira que os ponteiros se movem. Bem, se ele é um indivíduo engenhoso, ele pode bolar um mecanismo que, se ele vier a construir aquele mecanismo da sua cabeça, o mecanismo funcione, que nasceu da sua cabeça, funcione muito parecido com o mecanismo que ele está vendo, com o relógio que ele está vendo. Então, ele imagina esse mecanismo. Ele pode chegar até muito próximo de um mecanismo que funciona de forma muito parecida com o relógio. Mas ele nunca vai poder abrir o relógio da realidade. Ele nunca vai ter a certeza de que o mecanismo que ele inventa, por mais parecido que seja o seu comportamento com o comportamento do relógio real que ele está vendo, seja a mesma coisa. Diz Einstein, então, que o que ele pode é se aproximar. Ele pode mais e mais fazer com que esse seu mecanismo dê respostas muito parecidas em várias circunstâncias com aquele fenômeno relógio que ele está observando. E pode acreditar, a palavra é essa, acreditar mais e mais, que à medida em que esse mecanismo por ele idealizado dá respostas semelhantes ao objeto que ele está observando, que ele se aproxima da verdade objetiva. Ou seja, Einstein coloca essa verdade objetiva como um limite. E nós que estudamos matemática sabemos a diferença de limite e o valor de uma função no ponto. Né? Não podemos garantir ainda a continuidade da mesma. Então é muito interessante essa ideia de Einstein, que a gente caracteriza como realismo crítico, porque o que ele caracteriza como as verdades da ciência são aproximações. Não são como no caso da postura realista e ingênua, de dizer que as afirmações da ciência ou da física elas são o espelho da realidade. São aproximações da realidade.
Isso é uma coisa muito interessante, né? Há um trecho, os poetas costumam dizer com menor número de palavras, com mais exatidão, aquilo que nós, cientistas, costumamos gastar muitas palavras para explicar. O Fernando Pessoa dizia uma coisa muito parecida com essa do Einstein, dessa comparação do relógio, essa metáfora do relógio. O Fernando Pessoa dizia que o universo não é uma ideia minha, mas a minha ideia do universo é uma ideia minha. Isso é interessante, porque quando eu digo o universo não é uma ideia minha, eu já estou afastando a postura idealista, de achar que nós construímos a realidade. Mas quando eu digo o universo não é ideia, mas a minha ideia do universo é uma ideia minha, aí eu estou colocando a subjetividade, o sujeito que conhece, o sujeito cognoscente, ou seja, aquilo que eu interpreto da realidade é uma ideia minha. Isso é muito importante, porque essa carga de subjetividade, muitas vezes, é deixada de lado, é ignorada ou é subestimada no ensino da física, no estudo da física. E é como se todos, observando um fenômeno, tivessem de observar a mesma coisa, tivessem interpretado da mesma maneira. E isso interfere dramaticamente na aprendizagem no ensino. Quando eu faço um experimento e vejo naquele experimento, interpreto aquele experimento de uma maneira, eu interpreto baseado na minha formação anterior, nas minhas convicções, no que eu trago de teoria para interpretar essa realidade, que não deve ou não pode coincidir muitas vezes com de outra pessoa que esteja vendo o mesmo experimento, o mesmo fenômeno. A palavra fenômeno, inclusive, vem do grego e significa aquilo que pode ser visto. Preciso então dizer, mas nós estamos vendo o mesmo fenômeno. Mas aquilo que pode ser visto não depende somente do objeto observado, depende também da carga teórica que nós trazemos. Né? Norwood Hanson, que foi um grande físico falecido nos anos 50, não me lembro, foi de 54, de 56 que Hanson morreu, ele escreveu um livro de filosofia da ciência muito, muito interessante, que é Patterns of Discovery, padrões de descoberta. E lá ele tem uma frase interessante, que ele diz que existe mais coisas a ser observada na realidade do que aquilo que nos traz a luz que atinge o nosso globo ocular. De fato, até de uma forma dura de pensar, nós podemos dizer que quando observamos o universo, as imagens trazidas pela luz, aquilo é apenas uma frestinha, um trechinho de um amplo espectro eletromagnético. Quando você observa uma estrela na luz visível, e muita gente pensa que quando eu estou olhando para uma coisa, recebendo a luz visível no globo ocular, está vendo tudo que pode ser visto. No meio do engano. Se você observa uma mesma estrela, um objeto celeste, um objeto cósmico, através das ondas que chegam de outra faixa do espectro eletromagnético, você tem completamente informações distintas, complementares, né? Então você pode ter informações que são totalmente diferentes ou complementares daquilo que você já trazia. Eu costumo fazer uma comparação, uma alegoria, dizer que as pessoas costumam dizer muito assim, eu preciso ver para crer. O que é que você chama de ver? É luz, geralmente é luz, é um trechinho do espectro eletromagnético, uma faixinha estreita do espectro eletromagnético. Então é como se você assistisse uma partida de futebol, não da arquibancada, vendo tudo o que queria, mas através de um buraquinho que tem na parede do estádio. Então, de repente, você vê alguém passando com a camisa vermelha para um lado, daqui a pouco com a camisa azul para o outro lado, uma bola que passa correndo. Você está vendo o jogo. Mas você ouviu alguém gritar gol, gol de quem? De que lado foi? Você não sabe. Essa é mais ou menos a visão que nós temos do universo, trazida pela luz visível. Né? E hoje em dia, toda a ciência da astronomia e da astrofísica é complementada com informações que não são trazidas em outros comprimentos de onda e outras frequências. Mas isso é uma interpretação dura do que estou dizendo. Existe uma interpretação mais ampla, que aquilo que nós observamos, claro, não depende somente da faixa, do espectro, mas depende da nossa carga teórica, do que nós trazemos para observar. Né? Então, isso é de fundamental importância. Eu costumo, às vezes, citar um exemplo interessante de uns educadores franceses que foram fazer uma experiência de educação popular na África. E eles levaram vários filmes e computadores. O pessoal acredita muito na parafernália tecnológica, né? A gente não sabe muito, mas confia muito no instrumento e nos teclados. Parece que está controlando o lançamento de uma nave em Houston, né? No Texas. Não, nada disso, né?
Mas aí ele leva aquela parafernália toda e levaram filme, levaram vídeos, etc. Tal, e o objetivo desses professores franceses foi na Guiné-Bissau. O objetivo disso foi contado por um colega que vivenciou essa experiência. Eu não li isso em canto nenhum. E o objetivo desses professores era desenvolver, levar de presente, conhecimento dado de presente, não construído em conjunto com aquelas pessoas, noções de higiene. E uma das coisas que eles queriam mostrar logo de início era da importância, da necessidade das crianças locais de escovarem os dentes. Logo que elas acordam, escovar os dentes antes de se alimentar e coisa desse tipo. Então, passaram um filminho de uma criança numa comunidade rural da França. Comunidade rural muito diferente de Paris, de coisa desse tipo. Então, comunidade rural da França, a criança se levantava, ia no banheiro, na sua pia. Nessa pia tinha uma escova de dentes, tinha uma pasta de dentes, ele colocava, escovava os dentes e saía pelo campo, etc. Tal. Então, os professores franceses mostraram isso e, seguindo um filme curto, e perguntaram às crianças africanas o que é que eles tinham visto. Em vez de dizer logo, tá vendo, deve proceder dessa maneira, queriam saber o que tinham visto, para discutir o significado daquilo ali. Se eles iam entender o que é que estava acontecendo. E, para a surpresa deles, os meninos ficaram calados. O que é que vocês viram no filme? O que é que vocês viram no filme? Interessante. Aí um menino disse, eu vi uma galinha. Aí, professor, galinha? Não era para ver galinha, era para ver uma criança escovando os dentes e perguntar sobre para que ele estava usando aquele negócio, o que era aquilo na boca, para que servia. Era para isso. Mas o menino respondeu que tinha visto uma galinha. Aí, não, vamos para o outro, o que é que você viu? Aí o menino disse, eu também vi uma galinha. E o terceiro, eu vi galinhas. Não tem galinha nenhuma no filme, não era para ver isso. Não era para ver isso. Era para ver, ou seja, a atenção achava que tinha que ver aquilo. Era para ver o menino escovando o dedo, perguntar sobre para que se via aquilo, etc. E desenvolver essa estratégia de ensino. Mas só vira galinha. Não tem galinha, vamos passar o vídeo de novo. Aí passaram o vídeo. Quando o menino saía da casa, ia até o banheiro que ficava do lado de fora, ele passava pelo campo e realmente passava uma galinha correndo. Ninguém notou, ninguém lá da França tinha nem notado que tinha passado uma galinha, não era aquilo o foco da atenção. Mas os meninos africanos, diante daquela coisa toda sem sentido, que era uma pia com uma pasta e com uma escova, não sabiam o que era aquilo. Mas tinha algo parecido, era uma galinha. Eles viram aquilo. Isso parece uma piada, mas, por exemplo, quando a gente se defronta com a situação como a física ensinada nas nossas escolas, né? A física ensinada nas nossas escolas, começando geralmente sistemática, e termina onde? Termina em eletromagnetismo. Olha lá, se chega, né? E, geralmente chega na lei de Coulomb, e quando chega em capacitores, olha, de graça, né? Às vezes alguns chegam em eletromagnetismo, mas não passa disso, né? Física moderna não entra nessa conversa, não entra nessa conversa. Aliás, quando se fala de física moderna, geralmente é alguma coisa que se dá um pedacinho de relatividade, se ensina simplesmente como é que calcula comprimentos e tempos em referenciais diferentes, sem entender muito o sentido daquelas coisas, e chega até o átomo de Bohr. Pronto, a radiação de corpo negro que o cara não consegue entender, porque a matemática seria mais feroz, e efeito fotoelétrico, que ele compreende a expressão matemática, mas não entende direito qual era o mistério que tinha ali, porque é que não dependia da intensidade, dependia da frequência, mas não importa. O que eles querem é aprender uma fórmula e pronto, calcula a frequência de corte, não sabe o que é, mas calcula. E pronto, chega no átomo de Bohr, terminou. Quer dizer, a física moderna, que se chama, é a física do início do século XIX, do século XX. É início do século XX, terminal do século XIX, início do século XX, né? Não é física moderna mesmo, né? Física contemporânea. Né? Aí há uma piada que, eu não sei se foi o Nelson, acho que foi o Nelson Estuda, meu amigo aí, que contou. E diz que um cara entra um físico, entra num professor de física, entra numa máquina do tempo, numa suposta, hipotética máquina do tempo, liga ela e, de repente, ele abre a máquina e está num lugar estranho, está no século XIX. E ele sai. Aliás, desculpe, é o contrário. É um físico do século XIX, eu me enrolei da piada que Deus contou. É um físico do século XIX que entra na máquina do tempo e de repente sai do século XX, do século XXI. Pronto, é isso aí. Sai do século XXI. E ele sai e não conhece nada. Ele vê avião, ele vê computador, ele vê parafernália tecnológica, ele desconhece por completo. O que é isso?
não estou entendendo nada. Tudo diferente. Aí, de repente, ele ouve uma voz, é um colégio. Ele entra num colégio e tem uma sala, um professor dando aula de física. Ele entra na sala de física. Aí, quando ele entra, está um cara lá no quadro dele escrevendo S igual a S0, mais V0T, mais um meio de AT2. Pronto, voltei à minha época. É mais ou menos isso, né? Então, essa imagem, mais ou menos, do ensino de física, né? É um ensino completamente afastado da nossa realidade, né? No mais amplo sentido. Não somente do nosso cotidiano, mas da realidade temporal, né? Nós estamos presos há quase 200 anos atrás, 150 anos atrás, ou, na melhor das hipóteses, há 100 anos atrás. Tudo isso, evidentemente, interfere na visão que nós podemos comunicar do que é a física, de como ela é construída, de qual é o seu objeto, né? Mas eu queria voltar a discutir essa questão linguística da ciência, a natureza linguística da ciência, a ciência como linguagem, a física como linguagem, como uma tentativa de representar, de tornar presente o que não está presente, de representar o mundo, de compreender os fenômenos, aquilo que pode ser visto e pode e deve ser interpretado, e dizer que essa visão que eu comuniquei momentos atrás do Einstein, que eu está cheio de realismo crítico e mencionei aquele trecho do Fernando Pessoa, da poesia do Fernando Pessoa, né? Que é uma coisa de grande importância, que se tem em mente um bom professor de física, que ele não caia na armadilha, na ilusão de acreditar que o experimento por si só, ou a parafernália tecnológica de que ele é cercado, que isso vai ser suficiente para ensinar física. E que também não caia na armadilha de achar que o único problema da física, ou o problema principal da física, é a falta de experimentos. Claro que uma escola que não dispõe de um bom laboratório, ou um professor que apresenta os experimentos, discute os experimentos, isso é um problema grave. Mas o problema não reside somente nisso, porque os experimentos são dados à interpretação. As observações, de um modo geral, são dadas à interpretação. E aqui eu quero resgatar, em apoio ao que estou dizendo, ao testemunho de alguém muito importante da história da física, que foi Galileu Galilei. Galileu, quando ainda jovem, ele tinha um vida pobre, né? Ralava, dava aula particular para ganhar vida. E ele tinha um amigo, um protetor rico, chamado Guidobaldo Del Monte, morava em Florença. Nessa época, ele ainda morava em Pisa. Mas Pisa é ali pertinho de Florença. Hoje em dia eu moro de carro, né? Na época de cavalo demorava muito mais. E Guidobaldo Del Monte era um mecenas, era um protetor de estudiosos, né? Era um dos protetores de Galileu, né? Amigo do Duque de Medici. Pois bem, e Guidobaldo era um estudioso também, era um aristotélico convicto, e ali toda a obra de Aristóteles, e aceitava essa ideia de que a matemática a ideia de Aristóteles, que a matemática não tinha lugar na representação da natureza, diferentemente do que dizia Platão. Platão, na sua teoria das ideias, dizia que a matemática é exatamente a rainha das ciências, ela é mais poderosa porque trabalha com ideias perfeitas, enquanto que o mundo seria de coisas imperfeitas. Então era preciso, primeiro, interpretar o mundo do nosso cérebro, da nossa razão, para depois levar esse modelo para ver se ele se encaixava na interpretação da natureza, e se não se encaixasse, ia se remendando o modelo. Que chama salvar as aparências. Um modelo que depois vai ser desenvolvido mais por Ptolomeu, por exemplo, o modelo geocêntrico, né, que nasce das esferas platônicas, se envolve depois com o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Mas então Galileu, se confrontando com seu amigo mecenas protetor, o Guidobaldo Del Monte, ele escreve um texto, o que hoje diz seria um artigo nesse científico. É um texto que ele envia para o seu amigo ler. E o texto é a balança, La Balanceta. A balança é muito interessante que Galileu, pela primeira vez, torna presente a balança que Galileu estava, representa uma balança como uma linha reta. E o fulcro da balança, aquela região onde a balança se equilibra, ele representa por um ponto matemático, um pontinho que ele bota lá de tinta. E aí ele desenha as forças atuando de um lado do outro com setas, como hoje é a representação vetorial, que nasceu no século XIX, né? A ideia mais
elementar de vetor sem cálculo vetorial, uma ideia muito antiga, que remonta à lei do triângulo, do paralelogramo, que remonta à antiguidade. Mas a análise vetorial mesmo, né, como produto escalar, produto vetorial, isso é coisa do século XIX. Não existia cálculo vetorial na época de Galileu. Existia a noção de vetor. Então, ele, com essa noção de vetor, uma setinha do lado, uma setinha do outro, representando as forças, ele chega na lei do equilíbrio e fala que não importa somente as forças, importa também o tamanho, a distância, que tem o fulcro, dá os momentos, os torques, né? E faz o produto da força pela distância. É um trabalho simples, mas muito interessante, inovador. E Guidobaldo Del Monte lê o trabalho e fica impressionado. E faz uma crítica, um elogio, uma crítica a Galileu. Ele diz: o trabalho, do ponto de vista matemático, é maravilhoso, está perfeito, uma análise perfeita do ponto de vista matemático, de uma realidade fictícia. Veja, de uma realidade fictícia. Porém, e há sempre um porém, de Guidobaldo Del Monte, aristotélico, amigo de Galileu, amigo Galileu, você representa a realidade como ela não é. Você falsifica a realidade. E assim sendo, você consegue uma explicação maravilhosa, mas não para a balança. Porque a balança é um objeto que tem peso. O seu braço tem uma espessura. O fulcro, onde se apoia o objeto que vai equilibrar, não é um ponto, é uma região. Então ele faz essa crítica, uma crítica que nós hoje chamaríamos de modelo. Não pode modelar. Você quer explicar a realidade, você tem que explicar a realidade tal qual ela é. Essa é a concepção aristotélica. Não pode usar matemática, porque para usar matemática você tem que simplificar. E Guidobaldo Del Monte diz isso. Galileu não responde diretamente a Guidobaldo, porque Guidobaldo financiava os estudos iniciais de Galileu. Mas ele responde indiretamente numa carta que ele escreve a Cristina de Médici, filha do Duque de Médici. Era muito comum naquela época se mandar cartas. E nessas cartas você tem os testemunhos de cientistas, como se hoje fossem artigos escritos. E nessa carta, chamada Carta Cristina, se encontra na internet. Ficou célebre isso aí. Nessa Carta Cristina, ele desenvolve a ideia que seria sua resposta à objeção de Guidobaldo Del Monte, dizendo que quando ele olha a natureza tentando entendê-la, quando um físico olha a natureza tentando entendê-la, a primeira coisa dita por Galileu, não sou eu que estou dizendo, vai haver uma palavra forte agora, mas dita por Galileu, não é minha. Eu abraço, mas não é minha. Gostaria que fosse. Ele diz: a primeira atitude que um cientista, um físico, tem quando observa a natureza e tenta compreendê-la, deseja compreendê-la, é falsificar a natureza. Veja bem, a palavra é forte, falsificar. O que está querendo dizer? Mentir, contar uma mentira a respeito da natureza, inventar uma fake news? Não, absurdo. Não, o que ele está querendo dizer com esse falsificar é que é preciso dar um corte epistemológico da realidade. A realidade é muito complexa para que se consiga interpretá-la da forma exata como ela é. Você modela, você constrói uma idealização, você constrói uma balança ideal. Então, essa balança ideal, o braço dela não tem espessura, é uma linha reta. O fulcro de uma região, um ponto. Então, simplificando essa balança, você constrói a balança matemática, a balança ideal. Isso é importantíssimo da pessoa entender em física, os modelos ideais. Modelos são sempre isso, são construídos em cima de idealizações. Então você constrói essa idealização, e essa idealização, por ser muito simplificada diante da complexidade da realidade, essa idealização, que não é uma cópia fiel da balança real, essa idealização é facilmente matematizável. Isso que eu estou dizendo em relação à balança, que é a atitude de Galileu, isso se aplica a toda a construção do conhecimento físico. Quem não percebe isso, quem pensa que a física está tentando explicar as coisas como as coisas são, não entendeu o que é a física. A primeira coisa realmente é falsificar no sentido de simplificar o fenômeno. Então, todas as vezes que nós vamos fazer um prova de física, nós nos deparamos nos livros com seja um plano inclinado, aí o cara às vezes diz assim, né? Com uma roldana sem atrito, ou o próprio plano sem atrito. E dessa roldana ligada ao corpo tem um fio inestecível. E como um plano inclinado, ele tende a cair
e há uma aceleração da gravidade, e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. Quer dizer, quanta simplificação, aceleração de 10 metros por segundo quadrado, o plano não tem atrito, o fio é inextensível, e por aí vai. Há número de simplificações. Às vezes os problemas são mal enunciados e não contém essas simplificações, mas está subentendido. O cara diz o valor da aceleração, da gravidade, nem diz que o plano é sem atrito. Mas vai que é mole, o estudante já está tão acostumado que imagina que não tem atrito. Só tem atrito se disser. Ele não diz nada sobre o fio, mas não diz o fio inextensível. Mas não é assim, não é assim, né? Você pega um corpo qualquer e faz uma força do lado de cá, aparece, o seu bota o outro aqui, aparece uma força que esse corpo vai transmitir o outro. Mas essa força que ele transmite, que esse livro transmite a um outro corpo que esteja encostado aqui, não tem a necessidade, a obrigatoriedade de ser igual a essa, como muita gente pensa, que o corpo seria um mero transmissor de força. Pode ser, pode ser. Se ele tiver em equilíbrio, é igual. Mas também é outra condição, né? Outra condição, se a massa desse livro for desprezível. Se eu puder imaginar que ela é supostamente igual a zero. Isso é um problema tolo que se ensina em dinâmica, mas cuja atenção se deveria chamar para mostrar que muitas vezes nós chegamos a certos conhecimentos através desses pressupostos. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com o estudo da natureza, nós fazemos esse recorte, nós simplificamos. E o que nós matematizamos mesmo não é a realidade tal qual ela é, mas uma cópia da realidade simplificada. Por isso, que quando nós começamos a estudar física ou a ensinar física, nós começamos pelas questões mais simples. É por isso também muitos estudantes não entendem porque é que quando eles chegam na universidade, certos assuntos de física são ensinados a ele que ele já estudou. Por exemplo, o aluno do curso médio, eu já vi que enfrentei várias vezes essa pergunta, né? Adicionado em uma outra observação que eu vou dizer daqui a pouco. O aluno do curso médio estuda a física, a mecânica, a termologia, a ótica, a acústica nem se ensina mais, né? E isso é onda, né? Não é essa a divisão. E eletricidade. Um pouquinho do magnetismo seria eletromagnetismo. Só isso, basicamente isso que ele estuda. Aí, de repente, por exemplo, ele aprendeu lá cinemática, que é a coisa que mais se ensina. Ele aprendeu lá cinemática, movimento informe, 6 meses de movimento informe, mais 6 meses em movimento informe variado, acabou o tempo, só deu para dar isso, né? Ele aprende isso. E quando ele chega lá na universidade, lá está o professor de mecânica, nas primeiras aulas, ensinando. Só que, quando o professor vai desenvolver a teoria por um livro um pouco mais avançado, não digo necessariamente um Hadley, mas um aluno sem fim ou coisa desse tipo, é comum que o professor coloque derivadas e integrais. E a matemática lhe escapa um pouco, mesmo que ele esteja estudando cálculo e que tenha entendido o que significado, o que é uma derivada, o que é... Ele faz a observação que a mim já fizeram, alunos já fizeram, dizendo assim, professor, aluno até bom, professor, eu estou entendendo o raciocínio que o senhor está fazendo, mas o senhor está usando uma matemática que não tem necessidade, né, professor? Porque, olha, quando eu estudei isso no curso médio, estava numa temperatura alta, aqui, estou suando, quando eu estudei isso no curso médio, ele me diz, eu estudei de uma maneira mais fácil, o professor, às vezes é educado, não queria dizer, o professor ensinava melhor que o senhor, porque ele desenvolvia isso aí, chegava dessas fórmulas, que o nome é fórmula, né? Não é equação, chega dessas fórmulas aí, de maneira mais fácil. E o senhor está complicando. Aí eu tenho que dizer a ele, nós temos que dizer, olha, é que o que o seu professor estava fazendo era fazer um número grande de simplificações, de tomar casos mais particulares, e por isso a matemática que ele introduzia era bobinha. Mas quando você, por exemplo, imagina que uma força varia, aí você tem que botar mais matemática, não é verdade? Quando você imagina que existe resistência do ar e coisas desse tipo. Vou dar um exemplo que eu costumo citar muitas vezes. Caiu uma vez um programa, ligado a isso, de representações. Caiu uma vez um problema num antigo vestibular, não existe mais, né? Vestibular, na época que tinha esse negócio. Né? Um problema no vestibular de uma universidade que eu não me lembro qual foi, era um problema difícil. É difícil sim, porque tinha que fazer muita conta, era uma base giratória, e de cima dessa base giratória tinha um canhão, e o canhão atirava e queria saber se acertava no alvo, mas o alvo não estava diretamente na frente, então você tinha que ver a rotação. Muita detalhe, mas no fundo era uma bobagem, que era um movimento de projeto composto com um movimento circular uniforme. Pronto, era basicamente isso. E aí o cara fazia as contas e tinha que calcular um alcance. Eu sei que
Calculado o alcance desse canhão, a resposta que devia dar certa, tinha lá A, B, C, D, E, a resposta que devia dar certa do gabarito era 120 quilômetros. Os alunos mais inteligentes, que entenderam que era um movimento projeto composto com um movimento circular, fizeram as contas bonitinhas e acharam 120 quilômetros. E aí um estudante veio me perguntar se estava certo, porque ele estava preocupado que o problema em si era artificioso, se tinha acertado. Eu disse, olha, você acertou e errou. Mas como, professor, posso ser acertado e errado? Bem, você acertou porque você achou a resposta, o número, que o professor que bolou o problema queria. Ele queria que você achasse 120 quilômetros como alcance. Então está certo. Agora você errou o problema. Como é isso? Você errou o problema porque, para resolver o problema, e ele tinha me mostrado que eu tinha resolvido, você usou essas equações aí que não podem ser usadas para resolver esse problema. Mas como eu acertei o problema, achei a resposta, que a prova diz que está certa, vou ganhar os pontos da questão, usei essas equações, que são as equações que eu aprendi no livro do curso médio, que o professor me ensinou, achei a resposta dita certa, vou ganhar os pontos, só diz que está errado. Tá. Apesar de ter achado essa resposta errada. Porque 120 quilômetros, se o objeto, o projeto, atingiu 120 quilômetros, é uma distância tão grande, que você não pode desprezar a curvatura da Terra, cara, Paulo. E nesse teu modelo, essas contas que você fez, não tem curvatura da Terra. Outra coisa, um projeto, uma bala de canhão, para atingir 120 quilômetros, além de ser um baita canhão, existiram canhões desse tipo, da Primeira Guerra Mundial, o Grande Berta, por exemplo, atirava distância desse tipo. Hoje ninguém faz mais canhão disso, usa míssil, né? Mas um canhão que atire uma bala a 120 quilômetros, essa bala tem que subir muito. E tem que ir numa velocidade enorme. Não é verdade? Então você tem que levar em conta a curvatura da Terra, porque 120 km é uma distância muito grande. Tem que, já que a bala vai subir muito, se a bala sobe muito, você não pode dizer que a aceleração da gravidade é um certo valor constante, porque ela varia. Ou seja, se ela varia, as equações deviam ser equações diferenciais, e não essa álgebra elementar que você usou. Outra coisa, uma bala de um canhão que vai a essa velocidade, a resistência que o ar opõe vai depender do quadrado dessa velocidade, vai depender da seção de choque, e você não levou isso em consideração, você tomou o ar, a resistência do ar como desprezível. Ou seja, a culpa não era dele, a culpa era do indivíduo que bolou a questão e confundiu, digamos, uma tomada de corrente com o focinho de um porco, que duas são redondinhas e tem dois buracos. Mas é profundamente diferente. Bota o ventilador lá no focinho do porco e vê se funciona. Então os provas difíceis são como isso aí, não confundir a natureza com Ana Teresa. Então esses problemas acontecem muitas vezes. As pessoas não percebem o caráter representativo, os contextos de validade daquilo que nós estamos afirmando. Porque diante de certas simplificações, não é que nós estejamos falsificando a realidade, é que elas passam a ter contexto de validade. Quando eu, por exemplo, faço um modelo de projeto bem simplificado, onde a Terra é plana, aspas, plana no sentido de dou um tiro num campo de futebol, não no sentido maluco que esses doidos atualmente falam que a Terra é plana. Né? Isso é coisa de Olavo de Carvalho e outros malucos do gênero. Né? Você diz que a Terra pode ser considerada plana? Pode. Numa sala de aula, num campo de futebol, aquilo ali é um espaço praticamente plano. Mas se você atira um projeto de Vitória até Belo Horizonte, cara, pálida, isso aí não é plano. Então, simplificação não pode ser tida. Né? Então, há um contexto de validade. Quando você constrói um modelo, não é que você vai dizer, está errado, porque você imaginou que a Terra era plana, ela não é plana. Você imaginou que a ação da gravidade não variava, ela varia. Você imaginou que não tem resistência lá e tem. Então, o modelo está certo ou errado? Ele está errado, porque se ele quiser descrever essa realidade de um tiro num lugar qualquer, está errado. Mas ele está certo se você restringir. Se você pega uma pedra, ou um pedaço de giz, e você atira de uma sala de aula de um canto para outro, ou mesmo uma bola de futebol num campo, tudo bem, você pode imaginar essas três coisas, não tem problema nenhum. De imaginar que o espaço seja plano, que a aceleração da gravidade não varia, que a velocidade não é muito grande e não vai ter resistência do ar. Aí tudo bem. Mas se você coloca em outro contexto, aí, dentro de um outro contexto de validade, cara, Pablo, você tinha de levar em consideração essas complexidades, e essas complexidades, em sendo levadas em considerações, necessitariam que o problema tivesse sido enquadrado, modelado, idealizado de outra maneira.
com mais matemática. Por isso que quando o físico tenta se aproximar de um fenômeno, ele geralmente se aproxima de uma simplificação brutal do fenômeno. Aí ele bota uma matemática que dá para o gasto. Depois ele tenta se aproximar mais de como é o fenômeno, simplifica menos. E aí, simplificando menos, precisa de um pouquinho mais de matemática. E vai simplificando menos. Quando menos ele simplifica, mais próximo fica o seu modelo da realidade. Mas, em compensação, a matemática vai ficando feroz. E há casos, milhares, a maioria dos casos, em que você gasta toda a matemática que tem e não consegue resolver o problema. Né? E isso não é em casos épicos assim, não. É natureza trivial. Por exemplo, se você vai calcular o volume da sala, você está, supõe que você esteja num quarto, ambiente de internet, né? Se você esteja num quarto, numa sala de aula, algo desse tipo, que é mais ou menos um paralelepípedo, né? Eu falei mais ou menos. Se eu lhe pergunto, por exemplo, um problema banal, aparentemente banal, calcula o volume dessa sala que você está, desse quarto que você está. Aí você imagina, pô, se é um paralelepípedo, que problema besta. Eu pergunto, meço a largura, meço a altura, meço a profundidade da sala, multiplico os três, está o volume. Mas peraí, isso é mesmo o volume da sala? É. É ou não é? Depende. Qual foi a simplificação que você usou? Você não fez nenhum? Não fez? Você calculou em verdade o volume do paralelepípedo. Mas a sala é um paralelepípedo, é mesmo. A sala é um paralelepípedo. Olhe direitinho para as paredes, se ela não tem nenhum empeno, nenhuma oscilação. Paralelepípedo não tem oscilação. Paralelepípedo é uma forma matemática. É uma figura geométrica, não tem oscilação. Até as rugosidades, as mínimas rugosidades, se você quer achar uma resposta exata, perfeita para o volume da sala, você tem que levar em consideração tudo, senão você está tendo uma aproximação. Então, o que nós tratamos na física é com aproximações. As nossas respostas são aproximações. E essas aproximações se parecem mais ou menos com a realidade, a depender das simplificações que nós fazemos nessa realidade, para introduzir menos ou mais matemática. E por mais que nós introduzamos matemática, nós não vamos conseguir dar a resposta exata. Pega esse caso do volume. Se você quiser levar em consideração, você olha de pertinho, os mínimas montanhas e buraquinhos que a parede tem, as oscilações mínimas, aí você fala, não, eu simplifico, eu vou tratar de estatística, eu vou tratar com a oscilação média aí, vou definir como é, e faço o tratamento muito bem. Mas na realidade mesmo, as oscilações da parede não são todas iguais. Você novamente está fazendo um modelo, só que um modelo mais parecido com a realidade, mas ainda assim um modelo. Então nós temos que ter essa consciência. Temos de nos despir desse preconceito de achar que as físicas é uma ciência exata, ela descreve a realidade como ela é. Quem diz isso, ou quem pensa isso, seja professor ou seja estudante, é um aristotélico, sem saber. Ah, mas eu ensino física galileana, eu ensino física moderna, eu ensino um átomo de Bohr, eu ensino mecânica quântica, mas é aristotélico, companheiro. Porque tudo que você ensina, você pensa que a realidade é daquele jeito. Você pensa que a física é uma ciência exata, no sentido mais rigoroso da palavra exata. E as respostas são exatamente como a natureza é. E a física não sabe fazer isso. A ciência não sabe fazer isso. Você se aproxima, e como dizia Einstein, a verdade objetiva é um limite. Nós acreditamos, a palavra é essa, acreditamos, que quanto mais e mais os experimentos aproximarem, os resultados dos experimentos se aproximarem daquele do nosso modelo, acreditamos que o nosso modelo mais e mais se parece com a realidade em si mesmo. Mas nada impede que amanhã eu faça uma observação inusitada, que o fenômeno acontece no fenômeno e que o meu modelo não acontece. E aí valida o meu modelo, você não vai invalidar a realidade. Olha, infelizmente, seu modelo é muito parecido, quase igual à realidade, mas ele falhou aqui. É por isso que a física é um conhecimento histórico, é um conhecimento mutável. Vamos dar um outro exemplo de história. Você quer uma coisa, digamos assim, mais segura com a qual nós trabalhamos, que é as leis de Kepler, as leis do movimento planetário, as 3 leis de Kepler? Isso é uma coisa tão bem assentada que, embora tenha sido estabelecido por movimento dos planetas do sistema solar, nós usamos isso em todo lugar do universo. Nós usamos isso, por exemplo, quando vamos observar uma galáxia e lá um bocado de estrelas. Então vamos imaginar quase toda a galáxia, se sabe hoje em dia, tem no seu centro um hiper buraco negro, né? Um buraco negro supermassivo. E a gravidade desse objeto é tamanha que as coisas circulam em torno dele, gravitam em torno dele.
né? Como se fosse um sistema solar. Então, as estrelas que gravitam em todo o buraco, se movem, elas deveriam, estou usando o condicional, futuro do pretérito, deveriam obedecer a lei de Kepler, parece uma obviedade. Alguém pode dizer, deveriam não, devem, obedecem. Vai lá e calcula, observa as velocidades. Quando os anos 30, o Wiki observou essas coisas e constatou que, olha, rapaz, tem estrela aí que tá correndo muito. Não está obedecendo a lei de Kepler, não. O que é que se faz? Então a lei de Kepler está errada. Não, tira, apaga do livro. Não. Vai tirar a lei de Kepler dos livros. A lei de Kepler não funciona tão bem, em tantos contextos mais simplificados. Por que vai tirar ela? Porque não funciona dentro das galáxias. Aí se remenda. Como é que se remenda? Deve ter alguma coisa aí que eu não estou vendo, que é uma massa enorme, que eu não sei o que é. Não sei o que é, não vejo, é escura. É massa escura. Né? Então, essa matéria escura deve ter uma massa inobservável, mas que se consegue perceber pela interação gravitacional. E eu digo que ela existe em função do erro, da desobediência à lei de Kepler. Então, eu introduzo, chamando um construto, uma ideia teórica que eu invento, veja bem, eu invento para salvar o meu modelo. Certo? Eu não boto a lei de Kepler no lixo. Eu digo, olha, coitado, deixa a lei de Kepler, vale, mas dentro desse contexto restrito, dentro das galáxias, tem que corrigir. Para salvar a lei de Kepler, eu tenho que imaginar que tem uma massa maior ali. Porque a massa que está ali não dá conta da realidade. Tem uma massa maior. Aí eu invento essa massa maior. E quando eu boto, como é que eu invento? Eu faço as contas, cara pala. Eu vejo simplesmente quanto falta de massa para obedecer. Se está faltando tanto, tem. Essa massa tem. No chute, tem. E de onde vem essa massa? Sei lá de onde vem. Tem que ter. Senão a lei de Kepler quebra. Então, como não quebra a de Kepler, inventa essa massa. É um construto. Quem foi que viu? Ninguém viu. De que é feita essa matéria escura? Sei não. Pode ser que seja contínua, pode ser que seja forma de partícula. Vamos procurar as partículas. Tem gente que só procurando. WIMPs, machos, são os nomes já das partículas, né? Tem gente que diz que são os próprios buracos negros. Tem a teoria para todo tipo, né? E são boas teorias, são válidas. Mas é preciso se entender que a física está repleta desse caráter inventivo. Esteve está. Né? Esteve está. Quando a gente, por exemplo, descreve o movimento uniforme, coisa mais elementar que se pode estudar no início logo da física, ele é elementar, ele é muito simples do ponto de vista do estudar. Porque é tão simples que a matemática é ultra trivial. Mas ele deixa de ser simples quando você pergunta, onde é que tem? Onde? Onde é que tem um movimento uniforme? Aí você pega um pouco de gelo seco, um cubinho de gelo seco, isso aqui é o movimento uniforme. Olha, não é uniforme, é quase uniforme. Né? Então, quando você vai ver um trilho de ar, um movimento uniforme, quase uniforme. Então, tem sempre um quase. Para você ter uniforme, você tinha, pega a primeira lei de Newton, você tinha que ter ausência de força resultante ser zero. Não é fácil você obter, na teoria é fácil, não é? Mas na prática não é tão fácil que se obtenha essas coisas. Então, há uma dissonância que o indivíduo deve entender, que o estudante, que o experimento, ele serve não para comprovar uma teoria, só para forte demais, provar que é verdade. O experimento pode ter o poder, como dizia Karl Popper, né? Grande filósofo da ciência, o experimento pode ter o poder de falsear, já não estou falando falsificar, que era a palavra que Galileu usou, falsear, de mostrar que aquele resultado experimental é incompatível com a previsão teórica e aquela previsão teórica não se sustenta. Mesmo assim, será que nós abandonamos essa previsão teórica quando ela não se sustenta diante do experimento? Não. Não. Na maioria das vezes, não. Nós remendamos isso, às vezes com a introdução de um construto teórico, e guardamos sem esse construto para usar em contextos mais simplificados. Isso é de vital importância se entender. Porque isso é a física, isso é assim que se constrói a física. Como, por exemplo, essa coisa de imaginar que as ideias nascem diretamente do experimento, sem caráter definitivo. Pegue, por exemplo, o caso da relatividade. Né? Os livros de física são verdadeiras violências. Os livros de física ainda hoje, parece que está dando nossos corações imensos como professor de física. Nós fomos formados assim. Nós somos frutos da nossa formação. Então nós queremos que as ideias tenham nascido do experimento. Então se chega um indivíduo chamado Einstein,
e diz que as leis da física são covariantes, quer dizer, invariantes da sua forma matemática, que elas são covariantes, e que a velocidade da luz do vácuo é constante, a maior velocidade é constante, então você, nisso que se pergunta, um pouco, a perguntou, peraí, tudo bem, você consegue desenvolver uma teoria muito legal, mas de onde você tirou isso? Vê que funciona. Não, não é pergunta não é essa. De onde você tirou? De qual experimento você tirou? Você não tirou de experimento nenhum. Einstein construiu essa sua teoria e não se sabe até hoje de onde ele tirou. Então começa a se inventar. Né? A invenção mais pródiga nos livros de física é que ela foi decorrente do experimento de Maxwell e Morley, de determinação da velocidade da luz e que as franjas se moviam da luz, se moviam de interferência, se moviam de forma diferente e mostrava que não havia composição da velocidade da luz com a velocidade da Terra, a orbital da Terra, em relação ao éter. Né? E aí, não havendo essa composição, vai chegar de início a ideia de que o éter nem existe, né? E que essa velocidade é absoluta. Mas essa ideia, ela não nasce desse experimento. Aliás, existe hoje em dia uma firme convicção de que Einstein talvez nem conhecesse esse experimento. Ele conhecia uma série de outros fenômenos. O Lang e o meu colega também, meus dois amigos, Fernando Lang e Carlos Alberto Santos, escreveram recentemente um artigo, uma ideia até que eu tinha discutido com ele, mas eles não tinham preguiça de desenvolver, desenvolveram muito bem no artigo, sobre a ideia do espelho de Einstein, de aquele problema que na verdade equivale ao problema da desequação de Maxwell. Pensava Einstein já nos seus 16 anos, se eu tivesse, ele pensava assim, um sonho, um experimento em pensamento. Se eu tivesse num raio de luz, cavalgando como cavalo um cavalo, tivesse num raio de luz, com o espelho da mão esticado, eu ia ver a minha imagem. Problema interessante, né? Um problema assim, o espelho de Einstein, eu ia ver a minha imagem. Porque isso aí é uma coisa semelhante a você perguntar se você pode ter ondas eletromagnéticas paradas. Né? Então, a solução desse problema que ele vai encontrar com relatividade restrita, muito depois, é mais ou menos o fulcro do artigo do Carlos Alberto e do Fernando Lang, que eu aconselho que vocês leiam. Então, esse caráter inventivo que essas coisas nos trazem é fundamental. Essa dependência, eu não sei que horas, peraí, 9h56. Quando for hora de parar, você me diga, porque se for deixar falando, eu não paro mais e ninguém vai perguntar nada, né? Vou botando uma história dentro da outra, me encantando com as coisas e vou falando. Deixa. Então, esse caráter inventivo e essa dependência, digamos, da expressão do que nós dizemos da realidade e a própria realidade, isso faz com que a gente possa dizer, dessa postura do realismo crítico, que a ciência e a física em particular, ela tem uma natureza metafórica. No sentido que é uma metáfora da língua, das linguagens portuguesas, em qualquer língua, é uma metáfora. É uma palavra que descreve parcialmente uma realidade. Não é exatamente a realidade. Não é a mesma coisa que analogia, né? Porque analogia você está usando uma palavra para representar outra, mas as semelhanças são muitas. A metáfora não. A metáfora existe semelhança, mas existem dissemelhanças, diferenças. Como, por exemplo, se eu digo assim, meu irmão é um porco. Meu irmão é um lixo, não fica futucando no lixo. Não, eu quero dizer que ele é um porco porque talvez ele não tome banho. É só um aspecto que eu quero dizer. Tá entendendo? Então, muitas vezes, na física, as ideias da física, construção da física, são metáforas da realidade. Elas se parecem muito com a realidade em certos aspectos, mas em outros são completamente diferentes. Quer um exemplo disso? A natureza da luz. O que é a luz? Né? Se nós formos reportar a história da física, nós vamos ver que, por exemplo, no século XVII, início do século XVIII, duas teorias se vão degladiar no cenário da representação do que é a luz. Né? Uma teoria que vem de Descartes, né, e que é desenvolvida por Newton, que é a teoria corpuscular. E uma outra teoria que também vem de Descartes, né, interessante, Descartes vem dos dois, né, as duas coisas, e que é desenvolvida por Huygens, né, Christian Huygens, que é a teoria ondulatória. Né, e elas explicam fenômenos de formas diferentes, mas, e eu gostaria de ressaltar, inclusive, que a teoria ondulatória e essa coisa de dizer que Newton era um indivíduo que tinha uma teoria meramente corpuscular, isso é dos seguidores
de Newton, né? Os seguidores de Newton, os newtonianos, eles vão ser estritos, eles vão ser, dizer que a luz é um corpúsculo e fim, ponto final. Mas o próprio Newton não. Newton é aquela coisa de o cara, o seguidor do bandido, às vezes é mais bandido do que o bandido, né? Então, é mais realista do que o rei, né? Então você vai ver que no próprio livro do Optics, Newton tem um trecho lá que ele diz que a luz, ele fala de um barco. Ele diz que a luz pode ser comparada a um barco num rio. Esse barco ele idealiza como uma partícula. Mas essa partícula, ela cria marolas, cria ondas. E essas ondas de Newton, elas interferem na forma com que o barco caminha, com que o barco avança ou pode avançar. Daí que ele diz que a natureza realmente da luz, ela é em parte corpúsculo e em parte vibração. Ele não fala onda, fala vibração. Isso é interessantíssimo, isso parece bem moderno, mas ele não desenvolve essa ideia. E os newtonianos não gostaram dessa coisa, isso foi uma falha de Newton, eles esquecem. O que era talvez mais rico que Newton desenvolveu, eles também não querem desenvolver. Fato é que no início do século XIX, experimentos como a tentativa de se explicar a interferência luminosa, como por exemplo o experimento da dupla fenda, né, de Fresnel, elas vão conduzir a uma prática vitória da teoria ondulatória. E mais ainda, mais do que dizer que a luz é uma onda, quando a gente vai estudar o fenômeno da polarização, né, que tem inclusive esse nome polarização, porque na teoria corpuscular era imaginado como partículas que tinham polos. Daí o nome polarização. Ela recebe uma explicação na teoria ondulatória completamente diversa e que ela é fatal para a teoria corpuscular de então. É que as ondas com a luz, a onda eletromagnética, elas poderiam ter polarização, né? E elas seriam ondas transversais. E na explicação da teoria corpuscular, a luz deveria ser de onda longitudinal, como o som. E não dá sincronismo. Então, isso foi uma derrota no início do século XIX para a teoria corpuscular. E parecia uma derrota definitiva, né? Derrota definitiva. Até que a gente sabe muito bem que no início do século XX, com os fenômenos e os estudos que levam ao surgimento da teoria ondulatória da mecânica quântica, nós vamos ter uma visão completamente distinta da natureza da luz, né? E hoje em dia nós dizemos que a luz tem uma natureza dual, ou seja, que é onda corpúsculo. O que é exatamente dizer que ela é onda corpúsculo? Claro que não é como eu vi uma vez num livro de química, não me lembro o nome do autor, também se eu me lembrasse de dizer por questão de ética, que está desenhado a luz como sendo, eu diria que aquilo é um espermatozoide. É uma bola com um papagaio de atrás, um fio assim. É uma bola com uma onda. Cara, daquela imagem de onda corpúsculo. Quando um físico diz que é onda corpúsculo, ele está dizendo que ele não sabe o que é. Verdade? Não sei o que é. Agora, em alguns fenômenos, se eu imaginar ela como uma onda, quer dizer, uma coisa que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, uma onda não é transporte de energia localizado, né? Isso é uma coisa interessante, coisas elementares. Uma partícula, energia transportada, partícula é energia transportada localmente. Numa onda, a energia se espalha, né? Então, quando você imagina certos fenômenos, como onda, é uma boa. Você explica o fenômeno, por exemplo, da difração da luz. Mas quando você vai explicar outros fenômenos, é muito melhor você imaginar, como efeito fotoelétrico, você imaginar que ela tem uma natureza corpuscular. Só que você tem que associar a ela também com a natureza ondulatória. Fala de frequência. Frequência, mas peraí, não era um corpúsculo? Então essa natureza dual, eu vi uma vez uma palestra, um grande físico inglês, não sei se ele está vivo ainda, espero que esteja, Wilson, ele era professor da Universidade de Oxford, Inglaterra. Aí ele dizendo, refletindo sobre essa questão linguística, de metáfora, da natureza dual da física, dizendo o seguinte: nós sempre que tentamos explicar uma coisa, ou compreender uma coisa, explicar para alguém, nós não estamos no mundo de comparação. Suponha que o indivíduo nunca viu o que é uma cadeira, mas ele sabe que é um cachorro. Uma cadeira é coisa parecida com o cachorro, tem 4 patas. Mas tem muita diferença, você cria uma metáfora. E você vai falando das diferenças em relação à vivência do que o cara conhece. Não é verdade? É assim que nós explicamos as coisas. É assim que nós aprendemos, por comparação do desconhecido com o já conhecido. Nós vamos nos aproximando do fenômeno. O problema é que
quando a gente imagina a nossa vivência, o que é a nossa vivência, né? A nossa vivência é o senso comum e o conjunto de experiências para além do senso comum que nós desenvolvemos ao longo da vida, que é enriquecida por notícias, por experimentos no laboratório de física e coisa e tal, né? Esse livro, inclusive, aqui, que eu considero o melhor livro de física que eu conheço, física geral, Física para uma Mente Questionadora, de Eric Rogers, né? Gosto sempre de mostrar esse livro. Física para uma Mente Inquisitora, uma Mente Questionadora. Esse livro vocês encontram o PDF dele na internet. É muito bom. E nesse livro há um capítulo maravilhoso sobre essas representações metafóricas da ciência. E ele diz, por exemplo, que é muito comum que a gente lance mão de imagens, e essas imagens às vezes são tão fortes que o estudante, e o mesmo colega de professores, passam a acreditar na realidade dessa imagem. Por exemplo, quando você fala tecido superficial, é muito comum que a gente mostre experimentos de um inseto caminhando por cima da água e não fura a água. Você mostra uma gota e a gota, então, assim como aquela película, parece uma película, né? E você define tensão superficial em cima de uma imagem, de uma película imaginária, que você calcula a tensão dessa película como se fosse uma película, digamos, de borracha bem fininha. Esse é um modelo muito útil, é uma visualização, uma imagem muito útil, porque nós lançamos mão e pensamos, usamos o artifício dessa imagem para descrever o fenômeno da capilaridade, da tensão superficial. Mas é preciso ter cuidado, porque essa tensão, não exagere nessa película, não, porque você não pode fazer um escalpelo, você não pode cortar uma gota e tirar a películazinha da gota. E muita gente pensa que pode, você acredita? Não é brincadeira, não é digno do riso. É que leva à ideia de que aquilo que é apenas uma imagem mental, um suporte, uma boleta, para que nós possamos caminhar, aquela imagem mental é confundida com a realidade. E há pessoas que pensam que você pode cortar a gota e tira a película, a gota fica nua. Entendeu? Então é preciso ter muito cuidado com essas construções, entendeu? E não confundir construtos como se eles fossem a realidade. De repente você passa anos e anos e anos procurando a realidade da coisa, quais são as. E cadê? Onde é que estão essas partículas, né? Então, precisa se entender a historicidade, a provisoriedade, a temporalidade desse conhecimento. Essa natureza metafórica se expressa, por exemplo, como eu estava falando do Wilson, de uma maneira, às vezes, em que a gente tem que entender que essa nossa vivência é um conjunto de preconceitos, fundamentalmente. Por exemplo, vamos tomar 3 conceitos básicos da física: comprimento, espaço, tempo e velocidade. E eu pergunto a vocês, qual é o comprimento maior que nós conhecemos, que nós tenhamos de fato interagido? Porque eu posso falar de bilhões de quilômetros, bilhões de unidades astronômicas, bilhões de parsecs. Eu falo de distâncias cósmicas, mas não encanta. Às vezes, eu disse uma vez, uma aula de astronomia, eu disse a um estudante, o universo tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos. Ele disse, só isso, professor, 13,5? Pensei que o universo era mais velho. Eu falei 13 mil bilhões de anos, ele achou pouco. 13,5, pensei que era mais velho. A Terra é 4 mil, tão pouquinho, né, professor? Mas aí você faz uma comparação dessa idade da Terra com a idade de um ser humano. Aí você vai ver, por exemplo, que quando compara, toda a existência da humanidade, desde que o ser humano surgiu da Terra, equivale a menos do que um bebê de um mês. Se você comparar a idade de um indivíduo de 100 anos, fosse a idade média, nós não somos nem um bebê de um mês, de um dia, aliás, comparado à existência dessa raça humana na Terra. Quando você faz uma divisão, comparação do tempo de existência da raça humana com a idade da Terra, aí você começa a ter uma aproximação melhor sobre o que é isso. E aí o Wilson dizia que é na nossa vida, qual é a maior distância que nós conhecemos, né? Bem, conhecemos diretamente não, mas o que um ser humano já experienciou. Bem, o ser humano, o lugar mais distante. Eu já fui até Londres. Bem, eu já fui até o Polo Norte. Um ser humano qualquer. A maior distância que o ser humano já foi até a Lua. Ele já mandou objetos dele a Marte, a Saturno, até saiu do sistema solar. Mas, atravessou o cinturão de Kuiper, né? Mas, um ser humano mesmo ir, no máximo a Lua. Então vamos imaginar, veja que extrapolação louca que eu vou fazer. Vamos imaginar que todos nós, todos os seres humanos, já fomos até a Lua. Temos essa experiência direta. Nós fomos até a Lua, experienciamos essa distância colossal. Que é
besteirinho, um ponto do universo. Mas nós já experienciamos essa distância. Qual é o maior tempo que nós experienciamos direto? Nós podemos falar em séculos, em milênios, em bilhões de anos, mas nós, o tempo vivido, o tempo para a gente real é o tempo vivido. Né? Vamos imaginar que a vida média dos seres humanos seja 100 anos. Já estou exagerando, né? Com a Covid agora, com esse desgoverno, vai ser bem menos. Né? Então, vamos imaginar que todo mundo vive 100 anos, em média, exagero. Bem, então, 100 anos. Então, e vamos imaginar a velocidade. Qual é a velocidade que nós experienciamos? Porque, por exemplo, eu já andei de avião, 1.100 km por hora. Ah, eu pilotei um avião a jato, 2.000. Bem, mas qual é a maior velocidade? Bem, a maior velocidade que um ser humano já experienciou foi a velocidade o ser humano mesmo experienciou, foi a velocidade de reentrada da cápsula Apollo, quando veio da Lua na atmosfera. Veio com uma velocidade tão grande que entrou a 40.000 km por hora. Entrou, não direto, porque senão passava e queimava tudo. Não por atrito com ar, porque não é atrito, não. Queimava por uma pressão adiabática, né? Mas é outra história, né? Bem, então, essa velocidade de 40.000 km por hora, que é a velocidade de chegada, de entrada da atmosfera, ela bate de lado e vai amortecendo. Essa velocidade, imagine que todos os seres humanos, todos nós já andamos, já voamos a 40.000 km por hora. Então, vamos fazer um gráfico. Vamos pegar 3 eixos coordenados, x, y, z. Um eixo, vamos colocar os espaços vivenciados por nós, outros tempos vivenciados por nós e outras velocidades que nós conhecemos, nesses 3 eixos coordenados. Aí vamos colocar no eixo dos espaços, vamos colocar a distância da Terra-Lua. Aí você coloca essa distância da Terra-Lua no eixo vertical e você olha para o resto do eixo, as distâncias possíveis. Aí você vai até os confins do universo. É um trechinho ridículo, quase um ponto. Uma distância ridícula quando você vê o real, o espaço real. No outro eixo você coloca os tempos. Aí você coloca o tempo vivido máximo pelo ser humano. 100 anos, mais ou menos. Digamos, 100 anos. Tempo médio, máximo. Bota até 200 se quiser. Aí quando você olha o tempo do universo, a idade do universo, desaparece. Novamente você tem um trechinho, um segmentozinho de nada. E no terceiro as velocidades. Bota 40.000 km por hora, todo mundo já andou dessa velocidade. O que não é verdade. Vamos deixar 40.000. Aí você vê a velocidade da luz no vácuo, 300.000 por segundo. Quilômetro por segundo. Não é por hora não, por segundo. Desaparece. Então você tem 3 segmentozinhos lá junto do centro, do ponto O, quase invisíveis, 3 coisas pequenininhas. Pega esses 3 e construa um cubo. É o que o Wilson dizia. Construa um cubo com esses 3 tamanhozinhos. Altura, largura e profundidade. Você constrói um cubo. Esse cubo, bem pequeno e já exagerado nas suas dimensões, ali dentro desse cubo mora o que nós chamamos de a nossa vivência direta. É aquilo que nós conhecemos. E já está exagerado o tamanho do cubo. O mais que está fora do cubo, que é a realidade, nós apenas extrapolamos. E aí na ciência, o que é que nós fazemos? Nós tentamos encontrar explicações para coisas da realidade que habitam, que existem fora desse cubo, para que eu possa ter uma comparação com coisas dentro do cubo, que é a nossa vivência. Olha, eu diria, é muita sorte que nós consigamos encontrar naquela caixinha diminuta, que é a nossa vivência, coisas parecidas, muito parecidas com algo que está lá fora. Às vezes, o que acontece? Nós nos deparamos com uma coisa que está por tudo isso, toda essa realidade, como a luz, e que lá dentro da nossa caixinha não tem uma coisa que seja muito parecida com aquela coisa chamada luz, que habita tudo. Mas, por sorte, nós temos 2. Nós temos uma tal de partícula e nós temos uma tal de onda, que não parece exatamente com aquele troço chamado luz. Mas em algumas circunstâncias parece muito, em outras circunstâncias também parece muito. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da dualidade. Não é apenas um problema ontológico do que é a luz, mas é um problema também linguístico. Um problema de representação em termos de um modelo, de alguma coisa que possa ser matematizada em função daquilo que nós conhecemos na nossa vivência, para descrever o que está além da nossa vivência. Afinal, é isso que nós fazemos na ciência e na física. Descrever algo muito além da nossa vivência, do nosso tempo, do nosso espaço vivido. Né? Então, esses desafios
que caracteriza o que eu chamo de uma dimensão metafórica da ciência, né? As afirmações da ciência, elas são metáforas. Elas imitam bem a realidade dentro de contextos precisos de validade. Se você sai daquele contexto de validade, aquele modelo não serve mais. Você tem que ter sempre em mente, para usar certas equações, aquelas equações são muito boas dentro daquele contexto de validade. Por quê? Porque cada contexto de validade tem uma simplificação diferente. Cada contexto de validade tem pressupostos, carrega pressupostos, muitas vezes metafísicos, sobre aquela realidade. Simplificações feitas sobre aquela realidade. E isso é preciso ter em conta. Porque senão a gente termina confundindo a natureza com a natureza e pensando que as afirmações da física são o suprassumo do retrato da realidade. E pior ainda no nosso ensino, que a física já é complexa, a realidade é complexa, a física tem que compreender é complexa. O ensino dessa realidade é mais complexo ainda. Difícil é eu compreender uma coisa. E difícil mais ainda é eu conseguir transmitir a minha ideia para o que indivíduo. Porque eu entendi. Será que o que ele entendeu foi o que eu entendi? Isso é de uma complexidade muito grande. Né? Então, quando a gente lida com isso aí, a gente tem que levar em consideração fatalmente essa questão linguística. E as afirmações da ciência, aquelas que são vencedoras, elas não são vencedoras apenas porque o experimento mostrou, o experimento realizado mostrou que ele existia. Você não prova com o experimento que... como é que você prova cientificamente? Isso não existe. Prova científica, prova definitiva. Você provou que é verdade. Você não prova que é verdade em física, coisa nenhuma. Você pode provar que não é verdade. Os experimentos não provam. Os experimentos podem refutar ou podem corroborar. Você pode corroborar. Você fez o experimento, deu exatamente o que você previa. Então você provou que estava certo? Você não provou, não. Ele corroborou. Ele resistiu ao ataque. Aí você faz o experimento bilhões de vezes. Então não é certo. Certo. Amanhã pode acontecer você fazer um experimento e não dar aquilo. É uma possibilidade. É. Entendeu? Então, se usar em vez de comprovação experimental, corroboração. Né? Experimentos corroboram. Né? Eles dizem, não, continue usando a teoria. Ela resistiu. Agora ele pode derrubar. Mas mesmo quando derruba, mesmo quando o experimento diz, olha, teoria não deu certo. A gente joga a teoria fora? Joga nada, joga nada. A gente restringe o contexto de validade. A gente só joga uma teoria fora quando a gente está restringindo, não adianta, abandona. Você não invalida, você abandona a teoria. As teorias são abandonadas e são superadas por outras teorias. Eu aconselho que as pessoas leiam filósofos assim como Lacatose, Ino e Lacatose, né? Então, chamam de Lacatos, né? O nome é húngaro, Lacatose, né? É muito interessante. É um livro de filosofia da ciência, bem elementar. Foi traduzido para o português, What Thing Called Science, né? O que é essa coisa chamada ciência. Em português foi traduzido pela antiga editora brasileira, ela faliu, chamado O que é a Ciência Afinal? Foi a tradução, de Chalmers. E esse é um livro muito bom, é um livro introdutório, bem introdutório, mas é um livro muito bom. Um outro livro que toca nesses assuntos também é um livro mais difícil de ler, mas é muito bem escrito também. Eu acho que o Emanuel gosta muito também dele, né? O meu amigo Fernando Lanto também gosta muito dele. É o do Mário Bunge, né? Aquele físico argentino que morou muito tempo no Canadá, estudou no Canadá, até estudou na USP também, no início da carreira dele, estudou na USP. O Mário Bunge tem vários livros, mas tem um livro chamado Filosofia da Física. É um livro belíssimo, né? Ele começa a dizer, falando uma coisa, o credo do físico inocente. Lindo. Esse texto é uma perfeição, o credo do físico inocente. A gente se vê nele. A gente se vê nele. Se vê como estudante, se vê como professor, o credo do físico inocente. Quanta coisa a gente acredita como se fosse verdade. Né? É muito bonito. É uma das coisas, experimento nasce diretamente da teoria, coisa desse tipo. E a gente, quando nasce, a gente fabrica uma história, né? Começa do experimento de a relatividade ter nascido diretamente do experimento de Maxwell, ou como a teoria quântica nasceu do conflito da, da catástrofe ultravioleta. Uma vez eu conversando sobre isso, eu disse, olha, a concepção de Planck, de 1900, ela não pode ter nascido da catástrofe ultravioleta. E aí, vários colegas físicos disseram, mas Alexandre, é polidamente. Isso está praticamente em todos os livros. Aí eu disse, olha, eu acho que não, eu acho que está em todos. Em quase todos não. Eu não vi livro de física nenhum. Nunca vi um livro de dados. Todos os livros de dados, de história, filosofia da física, livros de
todo ele fala da catástrofe violeta, e o resultado da catástrofe ultravioleta é uma das coisas que levou. E é muito bonito quando você descreve a catástrofe ultravioleta, você obtém um caminho lógico, mas não histórico, não verdadeiro. Lógico que conduziria, no condicional, que poderia ter conduzido, o mundo fala não conduzido, porque não foi por aí, poderia ter conduzido à formulação de Planck, né? É uma explicação boa, lógica. Mas só que tem um problema. A pessoa pode dizer, mas como você quer dizer que não foi assim? Se todo livro de física diz isso, que não é a decorrência, que seja, a falha descritiva da equação de Rayleigh-Jeans. O problema é o seguinte, que a equação de Rayleigh é anterior ao trabalho de Planck, mas a correção de Jeans é de 1905. Então, a equação de Rayleigh-Jeans, que leva realmente à questão da catástrofe violeta, ela só, descrita pela equação de Rayleigh-Jeans, ela só poderia ter servido de trampolim para a construção da hipótese de quantização da energia de Planck, da quantização da energia emitida. Planck nunca disse que a energia se propagava de forma descontínua. Isso é ideia de Einstein, que ele, inclusive, desautorizou. Não faço isso, não. Isso é ideia sua, viu? Que Einstein, educadamente, atribui a ele. Não, como Planck dizia, Planck chama Einstein. Gostava muito de Einstein, admirava muito Einstein, um cara que passou a estudar muito relatividade. Embora não tenha dado contribuições, mas Planck apaixonou-se pela relatividade. Foi quem arrumou o emprego de Einstein. Einstein ensinava na Suíça e depois ensinou em Praga e foi ensinar em Berlim por causa de Planck. Planck já era físico mais velho, né? E era prima dona lá em Berlim por influência. Mas ele desautorizou aquele congresso que aconteceu quando foi? 1907, foi antes de 9, 1907, que teve em Salzburgo, e ele desautorizou publicamente Einstein a afirmar que a ideia do fóton, né? Ele chama Licht-Quantum, né? A terminologia fóton, essa expressão fóton, é de Gilbert, daquele químico famoso, né? Mas ele chama Licht-Quantum, né? Pacote de luz, né? E essa expressão que a luz se propagava de forma descontínua, que Einstein, quando fala que essa ideia que vem de Planck, pô, não, menina, eu só disse que a luz é emitida descontínua. Nunca falei que a luz, a energia, que eu nunca falei que a energia se propagava descontinuamente. É você que está dizendo. Agora, depois que, 1911, quando o início da mecânica quântica começa a ser gerido, quando começa a aparecer explicações de Rutherford para o átomo, e começa depois a aparecer a ideia de Bohr, etc. E da progressão no Congresso Solvay, aí todo mundo começa a dizer, olha, isso começou lá no trabalho de Planck. Então Planck é o pai da criança, e ele não quis assumir. Mas quando a criança, que vai dar na mecânica, quando a criança, com a natureza ondulatória da luz, a natureza quantizada da energia, que a energia não apenas era emitida, mas era se propagada de forma discreta, né? Quando essa ideia é incorporada definitivamente numa nova ciência, que é a mecânica quântica, extremamente poderosa, e a origem dela está em Planck, aí ele esqueceu que, propositalmente, que tinha dito que tinha corrigido Einstein. Não, ele assumiu, ficou calado, não, ele é minha. Aí deixou, né, que assumiu o pai. Quando a criança ficou famosa, aí o cara assumiu a paternidade, né? Mas Planck era um genial. Você começar a falar em Planck, ele sai da história e começa a falar de outras coisas, né? Por que eu estava falando isso? Comecei a falar. Eu não preparei, eu não gosto de preparar aula e de ficar lendo de PowerPoint e ler aquilo. É muito chato. Sei como você eu não tenho paciência. Sinceramente, uma aula de PowerPoint vai só aula morta. Né? Aliás, falando de Planck, já que eu estou falando de aula morta, eu tive dois professores falar. Um deles foi Schoenberg, né? Schoenberg, eu tive a felicidade de ter estudado com o Barry Schoenberg duas disciplinas. Na última de cosmologia e uma de evolução dos conceitos da física. E Schoenberg dizia que uma aula muito preparada é uma aula morta. É mesmo, viu? Uma aula muito preparada é uma aula de dormir. Uma aula de PowerPoint, assim, muito detalhe, bonitinho, aquelas figurinhas. Meu Deus, aquilo dá um sono. Porque, me perdoe, o cara tem que ser muito burro, para querer explicar aquelas coisinhas. Mais um, deu dois, mais um. Meu Deus do céu, dá alucina. Pelo amor de Deus, acelera nisso aí, não anda. Entendendo? E é uma coisa trava. Você, às vezes, você olha assim, eu sei ler, não leia para mim não, fique calado que eu sei ler isso aí. Mas as pessoas gostam, né? Agora, com essa pandemia, essas representações para explicar, está muito em moda se usar plataformas e se usar instrumentos computacionais. As pessoas já gostavam, né? Eu não sou adversário disso não, mas uns 30 anos atrás, quando se usava ainda calculadoras,
não é nem computador, a calculadora no ensino da matemática. Eu vi uma pessoa, o Biratã D'Ambrosio, que surgiu também, começou a surgir computadores, o professor Biratã D'Ambrosio, que é um matemático da Unicamp, já está aposentado há um bocado de tempo, né? E o Biratã disse uma coisa interessantíssima. Ele disse, olha, não é que eu seja contra ou a favor do uso de calculadoras ou de computadores no ensino da matemática, da matemática. Certo que às vezes os algoritmos são esquecidos, etc. Tal. Agora eu tenho que admitir que há certos professores que não é que as suas aulas fossem melhores se colocasse, substituísse por um computador. Porque a pergunta é essa: será que um dia um professor pode ser substituído por um computador? Olha, tem certos colegas que se você botar uma máquina de lavar, uma batedeira, melhora. Melhora. Então, realmente, para algumas formas de ensinar, precisa usar o computador. Bota uma batedeira, um liquidificador, porque é um liquidificador de ideia, né? Bota um liquidificador que é melhor do que certas aulas, né? Mas o ser humano é sempre o ser humano, né? A capacidade de dialogar, de ir para vários lados, etc. Tal, né? Agora, a pandemia nos colocou um problema, né? Um problema sério, né? Um problema que foi apenas aumentado, né? Em 2002, foi 2002, eu escrevi um artigo de abertura para um número especial da Revista Brasileira de Ensino de Física. O Nelson me pediu. Era uma revista só sobre computação no ensino de física. E todo mundo ia falar de bem, né? Porque falou de computador no ensino, os professores de física se sentem como se estivessem digitando ali, como se estivessem lançando a cápsula Apolo. Estamos indo para Marte. Ficam realmente em êxtase, né? Orgasmo intelectual, né? Aquilo não é nada, aquilo é uma besteira, né? É uma besteira aquilo ali. É como você olhar para o quadro e olhar para a moldura. O importante é a Mona Lisa, não é a moldura da Mona Lisa. As pessoas prestam tanta atenção na moldura que o quadro se dane, né? Isso Professor acontece. Alexandre? Deixa eu terminar. Opa, Quem é é porque agora Jardel? são 10, são 10h25, Jardel aqui falando, e é porque eu tenho algumas dúvidas, os alunos Deixa eu me postaram ter 5 minutos dúvidas, para eu né? completar a minha ideia. 5 minutos. Pode, completa aí, depois Então, eu vou postar completo as e te fotos. falo. Completo e daí falo, Postar tá bom, dúvida. Jardel? Tá Aí eu bom. vou me reportar para completar. É tanta coisa que eu queria falar que não vai dar. Mas veja bem, em outra oportunidade pode ser que, se o meu papo não for muito chato, me convide e eu continuo falando dessas coisas. É, é, estava falando de que cortou o raciocínio. Meu Deus. Esqueci o que eu ia dizer. Está fora da Mona Lisa. Esqueci. Fala, Jadel. Esqueci o que era aqui para ir. É porque tem umas dúvidas aqui dos alunos postaram dúvida tanto aqui no Fala. chat quanto no YouTube. Fala. É bom Aí, repercutir. isso. Aí, por exemplo, eu vou falar aqui rapidamente a dúvida do Carlos Ivan. O Carlos Ivan perguntou o seguinte, então, usar o experimento de Maxwell-Morley como justificativo do postulado da velocidade da luz seria um processo de reconstrução racional? Exatamente. A expressão é muito boa. Mas eu diria que a lei de boa é educada. Muito polida. É como você chamar um ladrão de não muito honesto. Tá entendendo? Você não chama nem de desonesto. Você chama... O cara não é muito honesto. O cara é ladrão, rapaz. Diga que ele é ladrão. Compreende? Ou então o cara é psicopata. Você diz que ele não é muito normal nas suas faculdades cognitivas. Diga logo, é psicopata, cara. Compreende? Mas, pessoal, então, quando a gente diz que é uma reconstrução racional, você está certo, eu concordo com isso. Mas de uma forma muito educada de dizer uma deturpação. A palavra melhor seria essa, uma deturpação. É uma invenção pela nossa teimosia, nossa mania, nosso positivo ingênuo de querer que as ideias da física nasçam todas na fina do fósseis. É só parto, os partos da física são todos eles cesarianos. Não tem parto normal. Então você pega o fóssil e puxa na marra, abre e diz, pronto, nasceu do experimento. Tem que ter um experimento. Se não tem, eu invento. Se não tem uma história, eu invento. Então a ideia de que nasceu dos experimentos de Maxwell-Morley, isso é mais do que uma construção racional. É uma construção racional nesse sentido, que poderia ter sido assim. Mas quando você vai investigar a própria lógica da invenção, você descobre falhas até da própria lógica. Ela só tem lógica porque só é mostrada a superfície. É uma questão ideológica, né? A ideologia é aquilo que você mostra o que parece lógico, mas você não mostra os empecilhos, as falhas. Você oculta as falhas, entendendo? Você oculta as falhas. É como, por exemplo, meritocracias. Todo mundo tem as mesmas chances. Aquele que não venceu é porque era burro.
Vai ver, o cara trabalhava, o cara não tinha aula, e não veio de uma família que tinha livro em casa, etc. Então você oculta isso, ocultando, aí você chega numa explicação racional. Então, quando você oculta uma série de coisas do desenvolvimento da relatividade, aí dá uma reconstrução racional bem legal, você imaginando esse experimento. E há outras reconstruções, o experimento de Turudo Novo e outras reconstruções mais, né? Na verdade, a gente pode dizer que a teoria da relatividade é uma teoria de princípios. Ou seja, é uma teoria que é construída a partir de princípios que são propostos por Einstein e que se mostra uma construção tão elegante, tão frutífera, que os resultados explicativos delas levam a que se aceite. Agora, se você investiga muito a gênese da teoria, aí você realmente tem um problema sério. Porque uma coisa é a lógica da ciência, outra é a psicologia da ciência, a psicologia da invenção. Vou dar um exemplo claro. Quando você é estudante, mas você ensinando na aula de física, a um colega mais de um ano anterior, aí ele pede, por favor, me ensine aqui a segunda lei termodinâmica. Você pensa direitinho e você organiza. Quando você estudou, você deve ter tido dificuldades. Você deve ter pensado, com esse negócio de entropia, não estou entendendo. O que é mesmo entropia? Eu entendo mais ou menos o que é energia, mas como é entropia? Por que é que eu posso dizer que entropia, de certo modo, está relacionada à desordem e é sempre desordem? A entropia sempre cresce? Não, não disseram aí que não. A entropia só cresce se for um sistema fechado. Se for um sistema aberto, a entropia também pode decrescer. E isso está muito complicado. Aí você dá uma simplificada e ensina ao seu estudante uma coisa bem simplificadazinha, bonitinha, organizadazinha, mas que não é aquilo que você estudou, não é a forma como você estudou. Às vezes você resolve um problema, passa 2 horas para resolver um problema, aí resolve, eita, tá errado, não é assim não. Aí apaga, resolve tudo bem, finalmente você consegue resolver. Quando você vai ensinar, aí eu lhe pergunto, quando você vai ensinar, você mostra todos os equívocos que cometeu e volta e apaga, não é assim, tentei aqui, não dá certo, aí finalmente, não, você não faz assim. Você só mostra o caminho que deu certo. Aí, quando você ensina assim, e nós ensinamos assim, eu estou parte da jogada disso aí. O que é que acontece? O aluno está estudando, pô, esse cara é inteligente que eu cão. Que ideia ele teve de introduzir esse fator aí, ó. E que interessante. E porque ele não errou nada, já foi da ideia certa. Mas é assim que a gente resolve o difícil? Eu pergunto a todos vocês, talentosos, toda vez que você resolve o problema difícil, vocês sempre de pronto chega e resolve, não comete erro, não. Não chega, eita, tá errado, de outro jeito. E às vezes nem sabe fazer, vai perguntar a um outro colega. Mas ninguém ensina assim. Então a psicologia da invenção é totalmente diferente do relato explicativo. Se você ler um artigo científico, ele é todo esterilizado, todo passado álcool gel. É uma história de como a coisa foi inventada que lambuzaram de álcool gel. Tiraram todos os coronavírus dele e só ficou o que estava perfeito. Aí o cara olha, pô, que cara inteligente. Como é que ele conseguiu ver isso? Ele não viu assim. Ele viu de outra maneira, mas ele não mostrou. Então, os artigos de ciência, eles são uma justificativa de uma ideia, não são a psicologia da invenção. Se você quer aprender como é que uma ideia nasceu, lendo livro didático ou artigo científico, você está procurando no lugar errado. Porque ali você encontra a justificativa assertiva de que aquela ideia é válida. E se você acompanhar aquele argumento, logicamente, e você, com conteúdo e com inteligência, você consegue acompanhar, você verá que ele tem sentido. Você se convencerá que aquilo está certo. Mas você não entenderá como é que o cara teve aquela ideia. Mas, rapaz, você fica pensando, não dou para esse negócio não, que eu consigo seguir os passos. Eu não imagino como esse cara fez isso sozinho. Porque ele não lhe mostrou o caminho. Certo? Tem aquela piada, eu vou contar outra piada, uma piada de Jesus, que eu gosto. Eu não tenho religião, mas essa piada é muito interessante. Diz que está caminhando Jesus no mar, sobre o mar, das águas do rio, do Mar Morto. Atrás dele está Pedro e atrás dele vem São Tomé, vem Tomé. E vão caminhando. E atrás Tomé diz assim, Pedro, a água está subindo, está do meu joelho. Aí Pedro olha para ele e diz, tenha fé, irmão, siga o caminho. E ele vai caminhando. Daqui a pouco Tomé diz, Pedro, a água já está no meu peito, Pedro. Estou com medo de me afogar. E olha, tenha fé, irmão, siga o caminho. E vai, guia, seguindo o caminho. Aí lá para frente, Tomé diz, a água está no meu bolso. Aí Pedro diz, tenha fé, irmão. Aí Jesus se vira e diz, ô Pedro, ensina ele o caminho das pedras. É essa a questão da física.
ensina o caminho das pedras, cara. Mostra que aquilo ali tem uma coisa histórica. Mostra que não é assim, o cara não adivinhou, não. Tem um caminho de pedra, tem um caminho simplificador. Isso se aplica no ensino, principalmente no ensino da física, né? Não sei se eu expliquei direito o meu pensamento sobre o que você perguntou de reconstrução racional, mas é muito interessante. Isso faz alusão a exatamente as ideias que eu citei de Iri Lakatos, né? A próxima pergunta, Jardel. Professor, tenho aqui uma pergunta, aí nós vamos fechar com essa pergunta, e é exatamente nesse sentido que o senhor tocou. É do Luiz Apolinário, foi uma pergunta postada no YouTube. Ele pergunta o seguinte: como despertar a coragem? É mais uma dica, né? Sim. Como despertar a coragem dos discentes, ou dos estudantes, em questionar tais questões importantes que você levantou na sua palestra, né? Como implementar isso em sala de aula, né? No ensino médio, Como é o por nome exemplo. dele? Como é o nome do colega? Luiz Apolinário. Luiz, sua pergunta é maravilhosa, Luiz. Eu vou lhe dizer o seguinte, tá? Direto, você tem que ser um suicida. Eu fiz isso muito, quebrei a cara. Olha, a escola é uma instituição tradicional. Tem quem fala e tem quem ouve. E se o professor for inseguro, é mais arriscado ainda. Entendeu? Há o professor que contorna a sua insegurança, premiando os alunos com nota 10 e facilita a vida. Há o professor que premia a sua insegurança, que controla a segurança, controlando a base do terror. Todo mundo tem medo, não vou perguntar nada desse cara não, porque ele vai me lascar. Esses tipos vocês encontram, eu encontrei, vocês devem ter encontrado, e todos nós encontraremos no futuro. Não vamos escapar. Nós devemos ter a consciência de não tentarmos reproduzir esse tipo. Não tentarmos. Porque, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu me revoltei. Eu entrei, como se amarrava cachorro com linguiça, do ano de 1970. Imagina como eu sou velho, né? Vou completar 70 anos agora. Posso parecer ter 69,5, mas é 70 que eu vou completar agora, né? Tomei a minha Coronavac agora, estou cara de jacaré já, né? Pois bem, nessa época que eu entrei, se fazia trote. O pessoal cortava o cabelo, e eu sempre fui meio... Eu era remador na época, eu estou fraco, mas eu era remador. Aí eu peguei um pedacinho, posso, nem vem para arrumar meu cabelo. Ninguém vai cortar meu cabelo. Quem cortar meu cabelo vai me mandar para o inferno, mas eu vou junto. Alguém vai para o inferno comigo. Ninguém cortou meu cabelo. E eu vi muita gente sofrendo, menina, bonita, com cabelo longo, o pessoal cortando o cabelo. Crueldade. Não cortaram o meu, porque eu era doido e não cortaram o meu. No ano seguinte, eu tentei socorrer algum, mas não consegui. No ano seguinte, vai de novo esse filme, esse repetido, foi que eu vi. Eu vi pessoas que tinham sofrido, até meninas que tinham o cabelo cortado, cortando o cabelo dos outros. Ou seja, o cara sofreu e quando ele tem uma certa posição de comando, ele vai fazer o outro sofrer porque ele sofreu. Eu acho que não deve ser assim. Se eu não gostei, não quero para os outros. Então, se a gente tem um certo ensino que é repressivo, onde você faz pergunta e o professor não gosta, a não ser que você faça pergunta boba. Professor, isso é um 2? Está claro que é 2, muito bem. Mas faça a pergunta em como, muita gente não gosta. Entendeu? Aí o aluno aprende a se calar, é péssimo, né? Aí entraria na dialogicidade, que infelizmente não dá, mas você vê que é o caminho para a dialogicidade, Paulo Freire, etc. Tal. Então a gente aprende, a não lição oculta, ninguém nos diz, mas a gente aprende que é melhor ficar calado. Se eu tenho uma dúvida, eu não devo dizer. Porque se eu disser, o professor percebe que eu não entendi, mesmo que ele saiba que claro, ele não entendeu, mas já que não diz, não tem problema. E você mostra o seu coleguinha dali do lado que não entende. Então, a gente vive, muitas vezes, na escola, um cenário de falsidade. A gente esconde que não entendeu, a gente esconde as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, para que os outros não percebam. E vive no mundo real, como numa ilha de fantasia, no Facebook, todo mundo é feliz, todo mundo é rico. É um mundo de fantasia. A escola é um mundo de fantasia. Né? Você tem um relacionamento sincero, direto, com o professor que diz, não sei, você pergunta, não sei, vou procurar saber, amanhã se eu conseguir eu digo. E no dia seguinte ele diz, rapaz, não entendi não, eu não vou tentar responder, vou perguntar. O cara não diz isso. O cara não diz isso. Então é preciso ter uma certa coragem, ousadia e topar a briga, né? Topar a briga. Tá? Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu nunca gostei de estudar no dia da prova, porque eu acho que a pessoa, se não estudou um assunto até ali, teve um mês para estudar, na véspera da prova, na hora da prova vai estudar, só vai ficar preocupado. Então, na hora da prova, eu ia fazer outra coisa. Eu me lembro que tinha uma prova de eletromagnetismo, não vou dizer o nome da fera, porque seria uma falta ética, né? Não vou dizer. Mas eu me lembro que numa aula de eletromagnetismo não é a parte mais difícil do curso de física, mas é uma das que mais dá trabalho, né?
bota análise vetorial, começa a fazer aquelas contas e campos elétricos de batata carregada, diz, meu Deus, é um erro, né? Então, o pessoal preocupado só com o livro do Heisenberg, e eu lá na biblioteca com o livrinho na mão. Chega o meu professor de eletromagnetismo na época, que eu não vou dizer o nome, e vê todo mundo estudando, fazendo aquelas resoluções de problemas. Vendo que é lista de exercícios ridícula, né? Problemas difíceis que já caíram 100 vezes e que ele sabe resolver. Se não souber, tem um dos livros russos como é que está resolvido. Não vou perder meu tempo fazendo aquilo. Eu não tiro 10, tiro 7, mas não vou perder meu juízo decorando besteira, né? Aí chega o professor e diz: o que é que você está lendo? Aí eu estava lendo de Augusto dos Anjos. É um livro de poesia, o único livro que Augusto dos Anjos escreveu, né? Aí ele chega para mim e diz: um livro de poesia, tirou da minha mão, não me impediu, um indelicado, tirou o livro da minha mão, balançou na biblioteca do Instituto de Física, estudante, disse: olha o que Alexandre está lendo, um livro de poesia. Aí todo mundo riu, porque tem que agradar o professor. Todo mundo riu. E eu senti um palhaço da história. Aí eu tenho que esperar a minha oportunidade. Ele chega para mim e diz assim: olha, eu nunca perdi meu tempo lendo uma poesia. Não faça isso, senão você nunca vai ser o físico que foi no livro. Pronto, me deu chance. Professor, é por isso que eu estou lendo poesia. Eu não quero ser um físico como o senhor. Eu não quero. É por isso que eu estou lendo poesia. Agora o senhor me conversou, eu leio mais poesia. E pronto. Aí depois que ele saiu, Alexandre, você vai se lascar na prova de manhã. Eu tirei 7. A maioria tirou 10, porque eu tinha que saber que ele tinha um problema lá, que o cão não sabia fazer. E o pessoal também não sabia. Mas você decora como é a solução, você faz parecido. Lista de exercício, é um negócio ridículo. E muitos problemas são artificialmente difíceis que você nunca vai encontrar. É só para encher o saco do indivíduo. Tá entendendo? Você deixa de aprender muitas vezes os conceitos e sabe adquirir a mecânica de fazer aquela porcaria. E tira 10. E tira 10. E deixa muitas vezes refletir sobre coisas importantes, porque não dá tempo, companheiro. O dia só tem 24 horas. Então é melhor você tirar muitas vezes 7 e refletir direito sobre o que está fazendo, do que dar como o de Borges diz em relação àquele problema de o coelho, de lá do País da Maravilha, de Lewis Carroll, que o coelho chapeleiro chega na esquina e diz, tem uma encruzilhada e diz: para que caminho eu devo seguir? E aí o outro indivíduo pergunta: para onde você quer ir? Não sei, então siga qual caminho que você chega. É mais ou menos isso. Né? Os de física são mais ou menos os cursos que nós temos, que nós damos, são mais ou menos isso. Para onde é que você quer ir? Não sei. Para o senhor quiser. Então me siga que eu chego em qualquer lugar. Né? Então, eu quero completar, Gilmar, um minuto só. Quero completar com o que eu me esqueci daquela hora que você interrompeu. Eu estava falando das imagens. Eu me lembro de uma situação em que o pessoal que acredita muito nessa via de softwares, etc., um estudante de mestrado, não era meu orientando, era todo um colega, chegou para mim e disse: professor, eu estou fazendo uma tese sobre informática da educação. Eu tinha acabado de escrever esse artigo que eu falei e tinha sido, muito tempo, foi o artigo mais citado da Revista Brasileira de Física. Muito tempo. Lá das estatísticas. Aí ele tinha lido e disse: professor, eu queria que o senhor fizesse uma crítica. Ele mostrou um software lá que era sobre um tubo de raios catódicos. Ele é professor de química e o software lindo, parecia um filme, cara. Parecia um filme, tal, realidade assim, virtual. Aí ele disse: ó, professor, veja que coisa linda. Ele botou, ajustou os parâmetros e mostrava o tubo de raios catódicos e os elétrons se movendo, as partículas e o catódo e o anodo. Aí ele disse: ó, professor, que software bonito. Por isso que eu acredito no poder da informática na educação. Olha, o cara que vê um software desse e não conseguir entender que os elétrons estão saindo do catódo para o anodo, realmente esse cara não deve fazer ciência. Aí eu olhei para ele e disse: rapaz, esse software é muito bom. Ele realmente, o cara percebe os elétrons saindo do catódo para o anodo. Não é? Ele pensando que eu estava elogiando. Só tem um problema. Qual é? Os elétrons não saem do catódo. Aí disse: como não sai, professor? Raios catódicos. Elétron sai do catódo. Sai não. Há uma diferença de potencial gigantesca que é criada entre catódo e anodo. E depois do catódo, existe uma região de plasma chamada espaço de Crookes e tem um outro mais fininho chamado espaço de Aston. É daí, dessa região, que os elétrons são acelerados. Se você pensa que elétrons são arrancados da placa e saem feito balinha em direção ao anodo, você não entendeu nada. E esse seu software é lindo, é perfeito para ensinar uma coisa errada. Porque o cara realmente vai aprender que o raio catódico sai de dentro do catódo. E não sai não, companheiro. Então, quando você usar a informática da educação, tenha cuidado. Porque é uma faca de dois gumes. É a cloroquina. Você pode até curar a malária, mas pode matar o cara do coração. Então, muito cuidado quando você usar essas ferramentas poderosas, essas armas poderosas de informática. Você pode estar pode estar dando uma imagem poderosíssima, um filme, o cara está vendo a realidade. É rápido.
Entendeu? Então, o software só tem o valor das ideias que estão dentro dele. Não tem um valor acima dessas ideias. Se bolou o software com concepções de física equivocadas, você não apenas bolou equivocado, você tem um poder de convencimento que o cara pensa que está vendo a realidade. Ele está vendo um filme. Está vendo um filme, é a realidade que está mostrando. Está vendo os elétrons saindo de dentro do catódo. O cara para, isso não acontece. Tá entendendo? Então, por isso que eu sempre digo, olha, cuidado. Hoje em dia, no mestrado de ensino de física, vou terminar, Gilmar. No mestrado de ensino de física, eu não sei, não fiz a estatística, mas eu acho que perto da metade é de informática e da educação. Principalmente se for botar essa placa, captura, como é o nome da placa? Arduino. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É o que tem de trabalho de placa Arduino capturando tudo. E aí depois vê os dados, uma besteira, um trabalho besta, não é nada daquilo ali, não acrescenta nada do ensino de física. Aí às vezes me pedem para julgar, só, olha, eu estou ocupado. Eu não quero prejudicar nem, eu estou ocupado, não tenho tempo. Não tenho tempo. Porque se eu for julgar, eu vou dizer o que eu penso. Isso é uma porcaria. Isso não vale nada. Desculpe as pessoas que trabalham nisso aí. Tem tantas coisas mais importantes para fazer do que estar mexendo com essas coisas, se iludindo com luzinha piscando. A física é tão complexa, tão bonita. Não é? Por exemplo, uma das besteiras que o pessoal diz é que a física é fácil. O professor diz, a física é fácil. Ele não entendeu. A física é complexa. Ela é bonita e apaixonante. Não é? É como sexo. Né? Pode doer, mas é gostoso. Então, estudar física dói, mas é bom, é gostoso. Não se deve estudar física somente porque é prática. Ah, tem uso prático, pode resolver problema de um elevador, problema de um avião. Não, isso também, mas ela é bela. Porque você estuda música. Você não estuda, você não faz partitura, fica treinando, fazer exercício de física para aprender a fazer de forma veloz. Você comunga com a obra do grande mestre. Eu não sou religioso, mas numa linguagem metafórica, como dizia o professor Pierre Lucie, que acreditava em Deus, né? Quando você estuda física, você comunga com a obra do Criador. É como você tocar, você não tem talento para compor como Beethoven, mas quando você está tocando no piano, no sinfonia de Beethoven, você se transporta para o cara que compôs aquilo. Cara, que negócio bonito. Entendeu? O universo é uma grande sinfonia. Né? E o compositor, cada um acredita quem foi. Né? Eu sou um panteísta, né? Eu acho que a ordem matemática do universo é uma coisa a ser respeitada.